Oi gente, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui falar novamente sobre o capítulo 4 e uma coisa muito legal é que eu vou falar sobre o que é a Bíblia. E a Bíblia é um livro que vai nos guiar para a verdade, para a gente poder andar nos caminhos certos que Jesus deu pra gente, assim como o próprio Deus. E para andarmos com Jesus é necessário que tenha conhecimento do livro de Deus, que é a Bíblia. Só que ela se encontra a sã doutrina, que se a gente for ver a Bíblia, ela tem livros de leis, ela conta a história dessas pessoas, de muitas pessoas que foram homens de Deus, conta sobre Jesus, o Apocalipse, que eu vou falar isso daqui mais pra frente, tudo isso que eu tô falando. E isso é uma coisa muito importante que, tipo, quando a gente vê de cada livro que tá dentro da Bíblia, que são bastante livros que tem na Bíblia, é uma coisa bem assim, tipo, que Deus fala de acordo com o que acontece com a nossa história. Quer dizer, com a história desses homens, né? Mas elas são corretas, claro. Eles tiveram seus pecados também. Eles caíram, mas eles levantaram e tem gente que caiu e não quis mais voltar. Mas a maioria desses homens, que na verdade são todos eles, são os que mais aparecem, que tipo, é uma forma dessas histórias, de cada vida dessa pessoa, mostrar pra gente que a gente também consegue crescer, ter esse crescimento com Deus. E o ideal, assim, que eu mais gosto de seguir, assim, como exemplo é o próprio Jesus, que ele ensina bastante isso pra gente. E a gente pode pegar outras pessoas, como Daniel, Josué, Moisés, Ruth, Esther, que são os meus personagens favoritos da Bíblia. E é bom a gente, tipo, seguir eles, a gente ver qual é a atitude dessas pessoas, como elas interagiram com a gente. Então, o versículo desse capítulo que eu vou falar é: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e a luz para os meus caminhos, que está em Salmo 119, 105. A origem da Bíblia, ela nasceu na mente e no coração de Deus. Então, conhecendo a verdade consistente de Deus, que foi desde o início, desde o princípio. Então, ela é inspirada, como pode ser assim, soprada ou exalar um hálito que pode ser traduzido por Espírito Santo. Então, quer dizer que ela foi inspirada, soprado por Deus, essas palavras que Deus colocou. E é claro que foram os homens que escreveram, porque foi através de Deus que Deus foi falando através dos homens, que são os homens de Deus, os homens da fé. E o propósito da Bíblia, qual que é? Ela ensina, ela repreende, ela corrige, educa, aperfeiçoa e habita. Conhecer o Evangelho para obter sustento e crescimento na sua vida espiritual, conhecer a vontade de Deus. Então, tudo isso que eu falei, como nesses personagens da Bíblia, a gente pode ver também a vontade de Deus e as atitudes de cada pessoa lá que teve, se ela escolhe a seguir as suas próprias vontades ou seguir a própria vontade de Deus, que é o melhor que Deus quer dar pra gente. E eu sei que é um desafio bem grande, assim, quando a gente vai correr com a nossa vida, que dependendo de cada pessoa passa por um deserto diferente. Então, é nesse deserto que Deus quer fazer com que a gente melhore a nossa vida, com essa área da nossa vida, que a gente cresça, que a gente evolua. Porque é isso que Deus faz com a gente. Ele quer evoluir a gente pra gente crescer, pra gente alcançar nesse nível de maturidade. E outra coisa é: conheça a sua Bíblia. Então, a Bíblia trata de 5 assuntos que eu vou falar, que eu falei desde o comecinho do vídeo, que é a criação, história de Israel, a vida e obra de Cristo, que é o Jesus, a história e doutrina da igreja e a consumação, que é o Apocalipse, que a gente está agora, justamente agora, né? Atualmente, 2023, nós estamos agora. Então, é bom que, tipo, a Bíblia, ela é uma boa semente, é espelho revelador,
o alimento nutritivo, a luz que guia, a arma eficaz e a verdade. Tudo isso que eu falei é o que a Bíblia é. Então, uma coisa muito importante é a arma eficaz. A arma, a gente pode ser tanto usada para espiritualmente, assim como as nossas atitudes também, tipo, é uma arma, por exemplo, de a gente pensar, não, se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus. Se eu fizer isso, tipo, eu sei que tipo, vai machucar a pessoa, talvez nem machuque, talvez é coisa minha, meio desejo carnal, mas a gente tem que sempre pensar nessa parte. Então, a Bíblia é uma arma pra gente se proteger também, assim como pra atacar, não pra atacar as pessoas, mas é uma forma de a gente poder se proteger, assim como na parte espiritual. E sobre essa parte, é muito importante que eu ouvi num vídeo de um pastor que se chama Pastor Antônio Júnior, e ele falou de manhãzinha hoje, que foi num vídeo que eu posso mostrar pra vocês poderem assistir, que ele fala muito sobre o relacionamento de Deus, e é muito importante que, tipo, gostei muito que ele falou, né, interessante, que ele fala que nós, pessoas, seres humanos, somos muito emotivos, então, muitas vezes a gente acaba reagindo pela emoção, e é muito engraçado porque, tipo, o diabo, ele olha a gente assim de longe, né? E ele sempre observa a gente que a gente faz, as nossas atitudes, o nosso jeito e até as nossas próprias emoções, porque ele vê, tipo, esse cara aí tem esse ponto fraco dele, ele fez um olhar assim, sabe? Tipo, ficou bravo, ficou assim, sabe? Interessante. Aí ele vai lá e ele começa a fazer isso. Então, é outra coisa que, tipo, o diabo ele joga bastante armadilha pra gente. Pra gente poder cair nas ciladas dele. E a gente também tem que ficar atento com isso, porque a própria Bíblia fala pra gente ficar atento ao nosso derredor também. E, tipo, como simplesmente como uma pomba, a gente tá assim, ó, tipo, tô simples. Mas tem que ficar atento o que está acontecendo ao nosso redor, como astuta como uma serpente, como fala no versículo da Bíblia. Então, é isso hoje, gente. Aí, na outra dia, na outra semana, eu vou mandar no próximo capítulo. Então, até mais e obrigada por me ouvir esse vídeo.